Bem-vindos ao Análise de Jurisprudência, aula de número 9. Hoje vamos retomar nossos estudos neste ano de 2011, chamando o informativo número 614 do Supremo Tribunal Federal. É o primeiro informativo do ano de 2011. Portanto, amigos, amigas, concursandos, prestem bastante atenção, porque este ano vai ser o seu ano no exame da OAB para concurso público. Vamos estudar todos os informativos deste ano. Não na sua íntegra, nós vamos selecionar alguns, até para motivá-los a estudar os informativos. Sem sombra de dúvida, informativo é fonte de questão de prova. Pesquisamos várias provas e um grande percentual destas questões são baseadas em jurisprudência do Supremo ou do STJ. Aconselhamos também a assistirem os vídeos do Supremo postados no YouTube e também na TV Justiça. Mas, no dia de hoje, nesse momento, vamos estudar o habeas corpus 106.477 do Rio Grande do Sul, ministro relator Dias Toffoli, julgado em 1º de fevereiro de 2011. O tema é Exame Criminológico e Tratamento de Usuário de Drogas. A primeira turma, por maioria, indeferiu habeas corpus em que se alegava a possibilidade da progressão de regime prisional, a despeito de o tribunal de origem ter negado a referida benesse com base em exame criminológico. O laudo psicológico atestava a necessidade de tratamento do paciente, condenado por tráfico de drogas, que ainda se comportava como usuário. Vejam que interessante. Julgamento da primeira turma. Não foi um julgamento unânime. Prestem bastante atenção nisto. Foi por maioria de votos. Logo, haverá divergência. Mas este é o voto vencedor. A primeira turma indeferiu um HC, o famoso HC, habeas corpus. E o que alegava o habeas corpus? Em que se alegava a possibilidade da progressão de regime prisional a despeito de o tribunal de origem ter negado este benefício com base em exame criminológico. Então, o que queria a defesa? Que o Supremo deferisse o habeas corpus pela progressão de regime prisional, apesar do tribunal de origem ter negado este benefício. Qual benefício? Progressão de regime. Com base em quê? Em exame criminológico. O laudo do psicólogo atestou o seguinte: necessidade de tratamento do paciente. Por quê? Porque o seu comportamento era de usuário de drogas. No entanto, ele foi condenado por tráfico de drogas. Entendeu-se plenamente justificada a realização do exame criminológico. O Supremo entendeu que
que a realização do exame criminológico foi correta. Contudo, concedeu-se a ordem de ofício para assegurar ao paciente, usuário de droga, que o Estado lhe ofereça tratamento psicológico por profissional habilitado. Reparem neste último parágrafo. Concedeu-se a ordem de ofício. De ofício. Para que assegurar ao paciente, como usuário de droga, tratamento psicológico por profissional habilitado, oferecido gratuitamente pelo Estado. O habeas corpus não foi concedido nos termos em que a defesa o pediu, justamente para a progressão de regime. Não. O ministro relator concede a ordem de ofício não para progredir de regime, mas para tratamento. Tratamento. Vencido em parte, o ministro Marco Aurélio, que deferia o writ, falamos writ, o remédio, por reputar não ser exigível tal exame em face da supressão do dispositivo que o condicionava para a progressão de regime prisional pela norma que alterou a lei de execução penal. O que disse o ministro Marco Aurélio? O artigo de lei que condicionava a progressão de regime à realização do exame criminológico foi revogado. Mas prevaleceu o voto do ministro relator. Não acabamos por aqui. O Supremo Tribunal Federal já decidiu esta questão por diversas vezes. Qual questão? Qual questão? Se o exame criminológico continua ou não continua valendo. Tema de prova, tema de primeira fase, tema de dissertação, tema de exame oral. Vamos acompanhar um destes acórdãos, transcrito aqui na sua ipsis literis, tal como foi redigido. Vamos acompanhar juntos. A alteração do artigo 112 da Lei de Execuções Penais, pela Lei 10.792 de 2003, não proibiu a realização do exame criminológico. Só aqui já resolve a questão. Não proibiu a realização. A lei de execução penal é regida por uma lei de 1984. Ela sofreu modificações e o artigo 112 foi modificado pela Lei 10.792 de 2003. Entende, portanto, o Supremo que, apesar da revogação, da alteração do artigo 112, não está proibida a realização do exame criminológico. Precedentes. Vamos acompanhar juntos. Não se exige do órgão judicante que a decisão seja exaustivamente fundamentada. Não. O que se busca é que o julgador explicite de forma clara as razões de seu convencimento, como se deu na espécie. A modificação legislativa não afastou a necessidade de comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena
previsto no artigo 83, inciso 3 do Código Penal, inocorrente no caso em exame, pela falta grave cometida pelo paciente com a fuga do estabelecimento prisional. Este voto, esta ementa é do HC 103.733 de São Paulo, ministro Ricardo Lewandowski, julgado em 26 de outubro de 2010. Citamos aqui também um outro HC, um recurso em habeas corpus, do ministro Gilmar Mendes, também neste sentido. Qual sentido? De que, sendo necessário, em caso de necessidade, o juiz poderá solicitar, ou melhor, determinar a realização do exame criminológico, até para fundamentar a sua decisão. Este é o tema, é um tema interessante para provas e concursos. Um abraço e até a próxima.